Uma boa tarde a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, nessa tarde um pouco fria, mas que com certeza estamos todos com os corações aquecidos, pelo menos com fé, com a certeza de que estamos fazendo o melhor estando aqui hoje, ou aqueles que nos assistem em casa também pela TV Seara do Mestre. Como a Cláudia falou, nós tivemos algumas exposições em cima do livro Conduta Espírita, e a de hoje ela traz o tema Perante Jesus. E é muito interessante porque se nós analisarmos bem friamente o modo como o mundo está hoje, como as pessoas se comportam no mundo e vivem, é muito semelhante àquele mundo que Jesus encontrou quando aqui encarnou, veio, na mesma época dele. As pessoas viviam também, como vivem hoje, algumas perdidas, sem rumo, sem sentido existencial, algumas outras, e muitas, com crises morais graves, as pessoas sem tempo, um mundo que oprimia, e era assim que elas viviam naquela época, e assim que muitos hoje também vivem. Poucos talvez buscam o entendimento, buscam um sentido para a vida, buscam uma religião, uma espiritualidade, uma fé, porque muitos acabam se perdendo em tudo o que o mundo tem a oferecer. E aí criam-se pessoas muitas vezes insatisfeitas com a vida, sem entender o porquê estão aqui ou simplesmente vivendo, sem um sentido para esta vida. É muito linda uma mensagem que Bezerra de Menezes, no livro Em Nome do Amor, ele traz fazendo nessa mensagem uma profunda reflexão, todo um retrocesso, buscando lá do início, desde a chegada de Jesus, como que a humanidade se comportou com a vinda de Jesus. E vivendo tudo isso que eles estavam vivendo naquela época, quando Jesus chegou aqui, ele foi muito incompreendido pela sua mensagem. Porque na época as pessoas viviam sob o domínio de Roma, que conquistava o mundo inteiro. Era um império que simplesmente conquistou quase todo o mundo conhecido da época. Todas as nações estavam sob o seu domínio. Havia muito rancor, muito ódio, muito receio, muito medo nas pessoas. E ali entrou Jesus naquele cenário, trazendo uma mensagem de amor, de tolerância, mesmo aos inimigos que os oprimiam. E por isso ele foi tão incompreendido. Nós vamos ver então, nessa mensagem de Bezerra, que ele vem recordando ali, que Jesus ele chega então e instala o poder do amor, que se sobressaía sobre aquele poder, sobre aquela imposição do poder humano, temporal, que a época vigia. E aí, no caso, o que acontece? A sua mensagem, ela consegue penetrar o coração de muitos humanos, de muitos seres naquela época. E ela fica marcada no tempo, na história da humanidade, a sua mensagem. E ela marcou tanto a vida daquelas pessoas que tiveram contato com Jesus, e logo mais também com seus ensinamentos, onde estava tudo muito vivo ainda, tudo muito puro, toda aquela sua mensagem, que as pessoas chegam, muitas, a entregar as suas vidas em holocausto, naquelas arenas, naqueles circos montados pelo poder atual, o poder da época romano, tentando de alguma forma dobrar a fé daquelas pessoas, daquele carpinteiro que pregava, que ensinava que era preciso perdoar, entender o próximo, amar acima de tudo, quebrando assim aquela lei que eles conheciam do dente por dente, olho por olho, da cobrança, de tudo aquilo que acontecia. E aí muitos entregam-se então naqueles martírios e deixam ali os seus nomes, as suas vidas marcadas para sempre nas páginas da história da humanidade, entregando simplesmente as suas vidas e demonstrando que o amor supera todas as outras expressões de governança no mundo. E aí então
Antes disso ainda, Jesus sai do cenário terrestre. Fica a sua mensagem. Essas pessoas tentam, e muitos ali, espalham a mensagem de Jesus para o resto do mundo. E aí começam as interpretações da mensagem de Jesus. O que acaba acontecendo? Aos poucos, vai esfriando a sua mensagem. Chega então a época de Constantino, onde, como havia crescido muito os cristãos na época, eles admitem então, dentro do poder temporal, dentro do governo, a religião cristã. E trazem para dentro do governo essa mensagem. É misturado então o poder temporal da época com a mensagem de Jesus, com a religião que havia se fundado. E aí, justamente, toda aquela mensagem pura, cristalina e bela que Jesus trouxe, empalidece, esfria, vira um mármore, uma pedra fria nos corações dos homens. Porque ela é totalmente distorcida. Perde-se, então, naquele momento, a interiorização, a vivência de tudo aquilo que Jesus havia nos deixado. E passam as pessoas, então, a dar mais importância para a prática da fé exterior, dos atos, dos dogmas, dos rituais em si, do que a mensagem de trabalhar no seu íntimo aquilo que Jesus nos deixou. E aí os anos passam, vão passando. Chega então uma época muito triste para a humanidade. Novamente, interpretando mal a mensagem de Jesus, não compreendendo a sua mensagem, os homens, os governos, a humanidade, a época decide então implantar as cruzadas. E nas cruzadas foram 177 anos de muito ódio, de muito rancor, de muitas mortes, em nome de Jesus, justamente do príncipe da paz, do homem que trouxe para nós, do Espírito mais puro que aqui pisou e trouxe aquela mensagem tão doce, tão cristalina, de amor, de perdão. E aqueles homens incendiando tudo, invadindo outros países, em busca da defesa da sepultura vazia do Cristo. Não haviam ainda entendido a sua mensagem. Passam-se os anos ainda, e a gente entra naquela época da noite medieval, aonde lá estávamos nós, novamente, porque nós estávamos em todas essas épocas, novamente interpretando mal a mensagem de Jesus. Perante ele, não havíamos compreendido nada ainda. Porque surgem então aquelas inquisições, os tribunais, aonde qualquer um que contestasse de alguma forma a igreja, o poder da época, era ou queimado, ou considerado herege. E a gente sabe quantos milhares morreram naquelas fogueiras, injustamente. E aí, aos poucos, vai se abrindo o caminho para a chegada da ciência, que aos poucos começa a descortinar um mundo novo, da filosofia, que também começa devagarinho a apresentar ideias novas, e chega um momento que a ciência, a filosofia acabam se desligando, saindo dos grilhões, da prisão que estavam ali dentro do pensamento da época, que governava. E aí surgem então os primeiros filósofos ali naquela época, e acontece a reforma da igreja. Do protestantismo, separam-se então. Cria-se uma outra fé, outro meio de interpretar e de seguir a ideia do Cristo. Ajudou muito, conseguiu se compreender muito, mas novamente, mais tarde, em seguida, guerras devido à igreja. Um matando o outro. Uma fé cega matando a outra. Novamente, não entenderam nada. Vem então em seguida, logo após essa época, terror na França, Revolução Industrial, Napoleão Bonaparte começa a conquistar na Europa alguns países. E justamente nessa época reencarna Allan Kardec, trazendo como missão sublime de restaurar por vez, na sua plenitude, o Evangelho de Jesus,
e trazer a mensagem pura e consoladora do Espiritismo. Justamente o Espiritismo, que Jesus havia prometido o Consolador mais tarde, que recolocaria as coisas no lugar, que traria de volta a sua mensagem pura e cristalina. E aí surge então o Espiritismo, como sol para a humanidade, esclarecendo tanta coisa, novamente mostrando o caminho do amor, da paz, do entendimento, do perdão, da autoiluminação. E vem Kardec então com essa missão de trazer para a humanidade o Consolador prometido. Mas o planeta nosso, ele é de provas e expiações. E desde então, mesmo assim, não tem sido fácil. Muita coisa tem acontecido, mesmo assim. E hoje, apesar de todo o conhecimento que nós temos com a doutrina espírita, apesar da ciência ter descoberto tantas coisas, desenvolvido tantas tecnologias, mesmo assim hoje o mundo ainda vive em crise. Porque o ser humano ainda vive em crise porque ainda não conseguiu entender plenamente a mensagem de Jesus. Muitos de nós, muitas vezes nos dirigimos a uma instituição religiosa, seja qual for a crença, seja aqui na casa espírita, mas nós chegamos, nós escutamos muitas vezes a mensagem, a palestra, a exposição, e nós deixamos, ao sair daqui, ela aqui. Nós não ainda interiorizamos essa mensagem. Ainda está difícil para muitos trazer Jesus para a sua vivência diária, para dentro de si. E isso a gente precisa pensar muito e refletir sobre isso. Porque a humanidade hoje vive, assim como vivia naquela época de Jesus, as grandes crises morais. Nós muitas vezes estamos aqui escutando uma exposição que fala sobre o perdão. Mas a gente chega lá fora na família, você não consegue perdoar um irmão. Não consegue muitas vezes perdoar um pai. O marido, a esposa, o filho. Fica às vezes dias, meses e até anos sem falar com aquela pessoa. Muitas vezes por um pequeno ato que feriu o orgulho. Impensado. Nós guardamos anos e anos mágoas e rancores dentro de nós que nos intoxicam a alma. E esquecemos que Jesus tantas vezes falou sobre o perdão, sobre o amor, de alguma forma tentando nos mostrar que era preciso entender o próximo, entender o semelhante como alguém que pensa da sua forma, age da sua forma, tem sua forma de ver a vida, de se comportar perante ela, mas é que a mudança tem que vir de dentro de nós. E a gente não entende, a gente quer mudar o outro. E não entende que somos nós que temos que mudar. E que muitas vezes é justamente a nossa mudança, nosso exemplo, nosso esforço, que vai ajudar também a outra pessoa a mudar, a enxergar a vida de outra forma. E aí acontece isso. Bezerra encerra essa mensagem dizendo que não nos esqueçamos de que necessitamos voltar a Jesus. E que a adesão à proposta espírita é compromisso de autoiluminação. Manter então a fidelidade a Jesus e a Kardec sempre, diz Bezerra. Aquele que se propõe a viver a doutrina espírita, a estudá-la, a compreendê-la, ele tem que entender que a proposta do Espiritismo é de autoiluminação. É da reforma íntima, é de se melhorar. E nós precisamos a todo momento entender que essa é a proposta máxima do Cristo. A reforma íntima, ou se melhorar, ou crescer. No livro Conduta Espírita, no prefácio ali, Emmanuel deixa um comentário também muito interessante, que ele diz ali, reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, porque nesse sentido todos nós admiramos a Jesus, nós o amamos. Nós entendemos a sua sublime vinda até aqui, a ajuda, todo o seu sacrifício, o seu exemplo, a sua vida, reconhecemos isso. Mas muitas vezes nós temos que entender que apenas não basta nós o reconhecermos como governador,
espiritual do nosso mundo, como aquele que nos conhece a cada um, mas principalmente, diz Bezerra, Emmanuel, é imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Para isso é imperioso que busquemos a lição pura e viva. Como buscar a lição pura e viva de Jesus? É justamente tentando realmente viver aquilo que Ele nos deixou como mensagem, como exemplo. Na sequência, ali no livro Conduta Espírita, então no capítulo 47, que leva o tema da exposição de hoje perante Jesus, aí já então André Luiz, num comentário, ele nos diz assim: em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem interno. Em cada decisão, em cada atitude que tomarmos, seja no comportamento lá no nosso lar, no nosso trabalho, na vida social, com o vizinho, no trânsito, seja onde for, parar muitas vezes e analisar, pensar, antes de tomar uma atitude, sem pensar. Analisar como que Jesus se comportaria naquele momento, o que ele faria, qual seria a sua reação diante daquela situação. Lembrar que a cada momento Ele pode estar presente no nosso pensamento. Basta a gente abrir a porta, trazê-lo para dentro de nós. Diz André Luiz ainda, nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, eliminando então a revolta, de que quantos de nós ainda carregamos a revolta dentro de nós, mesmo em pequenas situações da vida. Lembrar que Jesus trabalha por nós sem descanso, lembrando então que repouso indébito é a deserção do dever. Quantas vezes nós deixamos de trabalhar para o bem, para o nosso crescimento interior, para o bem, fechamos os olhos muitas vezes para algo que poderíamos ajudar e deixamos de fazer o bem naquele momento. Jesus jamais deixou de ajudar, em momento algum. Mesmo quando estava cansado, Ele usava aquele momento para ajudar. É muito interessante, porque muitos de nós, ainda hoje, nós não conseguimos compreender a sua mensagem. E eu peguei duas histórias, 2 momentos da vida de Jesus, que estão ali no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, espírito que traz essas 2 histórias, através da mediunidade do Chico Xavier. E é muito interessante esses 2 momentos da vida de Jesus, que estão contidos ali no livro Boa Nova. Um deles conta que logo após Jesus, daquele episódio, quando ele tinha ainda 12 anos, que Maria e José levam ele ao templo, e ele dá uma profunda lição de entendimento, de conhecimento das leis, conhecimento sobre Deus, sobre a vida, aos doutores da lei ali do templo, e deixa todos eles, literalmente, de boca aberta, olhando e admirando aquele pequeno menino ainda de 12 anos, com tanto conhecimento, com tanta causa, com tanta autoridade moral, falando de assuntos profundos. E eles ficam admirados. E Maria também. Ela fica profundamente admirada e surpresa com tudo aquilo, com todo aquele conhecimento ainda de um menino. Então eles saem dali, retornam a casa, para o seu lar. E Maria, logo após esse episódio, ela percebe que Jesus tinha essa vocação para falar sobre Deus, sobre a vida, sobre as causas da vida. E ela procura então Eleazar, que era um doutor da lei, que era conhecido deles, da família, e ele tinha influência em relação aos outros sacerdotes ali do templo, doutores da lei. E ela pede a Eleazar que ele interceda por Jesus para que eles o admitem no templo, para a fim de dar-lhe educação, ensino, para que ele fosse um doutor da lei também, sacerdote do templo. Porque ela entende, no seu ponto de vista, ela entendia naquele momento que Jesus realmente tinha essa vocação e ele teria que ir para lá. Porque até então era o sonho de todo judeu à época, porque era talvez o patamar mais alto que eles conseguiam alcançar, que era justamente ser um sacerdote do templo. Era uma autoridade moral para a sua crença, para a sua religião, para o seu povo. Ser alguém que trabalhava no templo para Deus.
Então ela tenta convencer Eleazar, que aceita. E ao Jesus ficar sabendo disso, é muito interessante o diálogo que Jesus tem com ela depois. E Jesus, de alguma forma serena, mansa, ele explica para a mãe que não era bem assim. E ele diz, olha o que Jesus diz: mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escolha melhor. E no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo haviam feito para a mãe, para ele, do seu futuro generoso lá no templo, mesmo sabendo tudo isso, Jesus decide, vai e fala com José e pede que José o admitisse na pequena marcenaria que havia em casa, no seu lar, para trabalhar lá, perto da família, perto dos seus. Humildemente ele faz esse pedido e é aceito. E ele como que querendo nos ensinar, para todos nós, que a melhor escola para Deus é a do lar. Porque é onde nós nascemos, é onde nós começamos. É onde nós temos que nos reconciliar a todo momento e saber amar e saber viver os nossos familiares. É a melhor escola. E a do esforço próprio. Esse ponto é muito importante, do esforço próprio. Na sequência, no capítulo 3, então, já mais tarde, passado alguns anos, Jesus já havia então se encontrado com João Batista e já nas suas primeiras pregações ele sai e se dirige a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, em frente ao templo, aquele majestoso templo que conta que era um templo muito lindo, de uma beleza muito rara, principalmente à época. E Jesus senta então à beira do templo, observa o templo, olha. E havia ali perto um grupo de sacerdotes, de filósofos também, de pensadores na época. E mais alguns sacerdotes do templo conversando, num pequeno grupo. E Jesus chama a atenção deles. Jesus não havia falado uma palavra, simplesmente parou, sentou-se, passou a observar a multidão, observar o templo. Mas Humberto de Campos conta que a presença de Jesus, o seu magnetismo, o seu porte, o seu olhar, como que impunha respeito às pessoas. Não havia como não perceber a beleza, não só a beleza humana, mas a beleza daquela personalidade moral que ali estava. E aí, os sacerdotes notam que era alguém diferente que estava ali. E um deles toma coragem, orgulhoso, muito orgulhoso, era o seu perfil, Hanã, sacerdote do templo, e decide se aproximar de Jesus. E percebendo pela forma como Jesus se vestia, pelo seu cabelo, pelo seu jeito, que era galileu, ele chega, se aproxima e pergunta de forma muito orgulhosa, como era a maneira, muitas vezes, dos sacerdotes da época se comportarem, pela sua posição social perante os outros, e ele chega e pergunta: Galileu, o que fazes aqui na cidade? E, não esperando a resposta de Jesus, Jesus responde para ele: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Vejam a resposta de Jesus. Jamais aquele homem esperaria uma resposta dessa. E ele como que se abala na estrutura. E demora alguns segundos para novamente perguntar a Jesus, tenta assimilar aquela resposta de Jesus, e ele pergunta: reino de Deus? O que pensas você que venha a ser isto? Ele diz, de forma quase irônica, porque ele não havia muito bem entendido o que Jesus havia falado. E Jesus diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí agora mais sente de si Hanã, mais orgulhoso ainda, e de alguma forma com muito desprezo, ele diz: obra divina em tuas mãos, e olha Jesus da cabeça aos pés e dá uma gargalhada irônica de Jesus, como que debochando dele. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros?
Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe ilustre? Ele olha para Jesus e questiona Jesus de forma muito irônica. E Jesus, calmamente, sereno, olha para ele e diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. E aí Hanã, já naquele clima de desprezo, lhe diz: ah, sim, de todos os lugares. Com certeza, diz ele, os ignorantes e os tolos estão por toda parte. Com certeza será esta a argamassa que você irá usar para edificar a sua escultura, a sua estátua. Mas Galileu, me diga, você já viu alguma estátua ficar de pé feita de lodo e lama? Vejam o auge do deboche perante Jesus. E Jesus, novamente calmo, sereno, olha profundamente nos olhos de Hanã e diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Vejam a resposta de Jesus. Não há mármore mais formoso, mais macio de se trabalhar do que o do coração, do que o do sentimento do ser humano. Principalmente quando houver aliada a boa vontade. A vontade de querer mudar, de querer ser melhor, de querer trabalhar o seu interior. E é isso que é o reino de Deus. É esse trabalho que o reino de Deus ele faz no coração do homem, do ser humano. E muitos ainda de nós não entendemos isso. A gente busca a mensagem de Jesus, tenta entender ele, procura de alguma forma estudar até a vida de Jesus, mas a gente não consegue trazer para dentro de nós essa vivência. Não consegue modificar, trabalhar o mármore do nosso coração, que muitas vezes a gente se faz duro, porque nós não queremos mudar. Nós achamos que somos dessa forma e teremos que ser. E se outra pessoa quer gostar de nós, ela vai ter que gostar da forma como a gente é. E a gente acha que sempre está com a razão. Qualquer atitude, qualquer ato que nos, de alguma forma, nos tire do chão, que nos agrida, mesmo que seja a questão do orgulho, nós não perdoamos. Nós tentamos nos vingar, nos cobrar de alguma forma, e não entendemos assim. E aí muitos preferem a prática exterior. Preferem muitas vezes a troca de favores. E aí vem contribuições muitas vezes, né? O homem acaba explorando essa fé cega. Muitos acham que fazer alguma forma de sacrifício é melhor, é mais fácil, é o que Deus quer. Mas o que Jesus apenas nos pede é o sacrifício íntimo, é o esforço próprio de mudança. E não nada exterior. E muitos não entendem isso. Acabam simplesmente transferindo a sua responsabilidade de mudança para o sacerdote, para o padre, para quem quer que seja, ou para a religião que seja. Muitos se dirigem apenas nessa busca da espiritualidade, de uma religião, apenas como forma de descarregar a sua consciência, que anda pesada. E as pessoas ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus, ele foi o maior, o único e maior educador de almas que o nosso mundo já viu e vai ver. Porque Jesus simplesmente, quando aqui chegou, ele falou diretamente ao nosso coração. Toda a sua mensagem, se nós analisarmos, toda a sua mensagem, principalmente na questão que diz respeito ao seu exemplo, porque ele realmente viveu aquilo que ele ensinou, foi em cima do bem, do amor, da vivência, do relacionamento. Jesus não precisou se isolar uma vida inteira para tentar encontrar Deus, buscar a vida, buscar respostas da vida. Ele viveu entre nós, entre o meio do povo. Ele sofreu, tudo exemplificando o que é possível. Mesmo vivendo no mundo, vivendo nos relacionamentos difíceis, mesmo sendo traído, caluniado, não entendido, incompreendido, é possível fazer o bem, é possível viver bem, viver melhor.
Então é lastimável que muitos ainda não compreenderam a lição do esforço próprio que Jesus veio nos deixar, da edificação pessoal e intransferível do reino de Deus no coração, na sede dos sentimentos. E tantos ainda passam a viver o Cristo no seu exterior, sem trazê-lo para dentro, sem interiorizar os seus ensinamentos. E aí então, Jesus, sabendo que a humanidade, muitos se comportariam assim, principalmente em face da decadência do pensamento cristão, ele sabia que isso aconteceria, ele promete então enviar o Consolador mais tarde, que esclareceria tudo. E aí estamos aqui nós novamente, tendo uma oportunidade. Conhecemos a doutrina espírita, estamos aqui. Conhecemos a mensagem de Jesus. Durante muitas existências, já há 2000 anos, nós temos tido contato com a sua mensagem. Nessa existência agora estamos tendo a oportunidade de novamente ter contato com a mensagem pura e cristalina de Jesus, através do Consolador, do Espiritismo. Então, com tudo isso, com todo esse conhecimento que nós temos, o que nós temos feito de especial nessa existência? Com tudo isso que nós temos de conhecimento, de bagagem já. Como que nós temos nos comportado nessa existência perante Jesus, perante a sua mensagem? É uma reflexão que todos temos que fazer. O que temos feito de especial? Precisamos pensar nisso. Há uma história muito interessante, eu acho ela muito bonita, ela está no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, o médium Chico Xavier. É um livro não é muito conhecido, ele foi editado pela FEB em 1997, e ali na página 219 a 221 conta uma história muito bonita, do espírito benfeitor que muito trabalhou em prol do espiritismo no nosso país, que foi Eurípides Barzanufo. Talvez muitos ainda não viram falar dele, não conheceram. Ele nasceu em 1880, no dia 1º de maio, na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. E desde muito jovem, ele era uma pessoa muito voltada para o bem, para a ajuda, para a caridade, era alguém muito especial. E ele teve muito jovem ainda o contato com o Espiritismo, que ainda dava os passos iniciais naquela época aqui no Brasil. E ele então mudou completamente a sua vida. Passou a dedicar-se a conhecer ao estudo do Espiritismo, e muito cedo ainda, que ele veio a desencarnar com 38 anos de idade, aos 20 e poucos anos de idade ele fundou a primeira escola espírita do Brasil, onde ele tinha uma sistematologia, uma pedagogia totalmente voltada para a questão da educação moral do indivíduo, tentando formar pessoas de bem. E foi então um sucesso tão grande a sua escola que simplesmente outras escolas tiveram que, para não fechar as portas, tiveram que buscar alunos de cidades vizinhas, porque havia uma lista de espera enorme para estudar na escola de Eurípides Barzanufo. E a gente sabe de todo o trabalho dele, o empenho dele hoje na espiritualidade, a fim de ajudar também no movimento espírita nesse sentido, a todos nós. E ele era um médium também espetacular, principalmente na área do desdobramento. Conta a história ali, no livro, que certo dia, após ele chegar do seu trabalho, no seu lar, ele sentou-se sobre uma cadeira e entrou em desdobramento. E nesse desdobramento, Eurípides sentiu-se como que levado por mãos invisíveis a um local muito alto. E ele sentia que ele subia. Ele sentia que ele subia, e chegou a um extremo que ele começou a sentir medo, porque ele viu que ele estava muito longe já, que não era ali o seu lugar de merecimento, porque ele havia, naquele desdobramento, ele sentiu que ele havia ido longe demais, estava indo. E de repente ele se apercebeu num lugar muito lindo, um lugar muito belo, ele descreve. Um campo verde, com aquela grama linda, flores no campo, um lago belo, uma frondosa árvore, um lugar encantado, ele diz. E lá ele percebe a figura de um homem, meditando, próximo a essa árvore. E ele se aproxima, sente-se atraído por aquele homem que ele vê, e ele se aproxima. E ao chegar perto, a alguns metros, ele fica ali parado, congelado. Ele se congela, literalmente ele diz. Porque ele se vê a presença de Jesus.
e como que congelado, porque ele se sentia-se jamais na honra de estar à presença de Jesus. Então ele se sente ali travado e fica parado e vê que Jesus dá alguns passos e se aproxima a ele. Mas ao olhar Jesus, ao olhar os olhos de Jesus, emocionado pela presença do Mestre, ele vê que Jesus chorava. Corriam lágrimas nos olhos de Jesus. Era um olhar triste. E ele sente-se aflito. Sente-se aflito. Ele diz que como que ele queria se atirar como que um cãozinho aos pés do dono. Ele queria de alguma forma consolar Jesus, fazer algo, porque ele se sentiu profundamente comovido com aquelas lágrimas que corriam dos olhos de Jesus. E ele sente-se à vontade de dizer algo. E ele diz: Mestre, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Por quem choras? E faz aqueles minutos de silêncio. E Jesus olha para ele e diz, docilmente, falando, suavemente, diz para ele: não, meu filho, eu não choro, eu não sofro pelos descrentes do mundo, aos quais devemos amor, mas eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e nada fazem. E eu realmente, depois que eu li essa história, eu fiquei pensando o quanto Jesus não deve ficar triste, muitas vezes, no sentido triste das palavras, mas no sentido que a gente possa entender, porque tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele viveu, tudo o que Ele deixou de mensagem, todos esses anos que a humanidade vem aí se arrastando, tropeçando, sem entender ainda a profundidade da sua mensagem. Aí Ele nos traz essa doutrina tão maravilhosa, que tanto tem nos ensinado, e muitos ainda não conseguiram entender a sua mensagem. Não conseguiram mover sequer pouquinho de esforço próprio para trazer e implantar esse reino de Deus no coração. Ainda não conseguem perdoar pequenas coisas. Não conseguem movimentar um tempo, dedicar um pequeno tempo, seja para ajudar o próximo, para visitar alguém, para dar ouvidos a alguém. Ainda não conseguiram começar esse movimento de trabalho de educação dos sentimentos, de prestar atenção nos nossos sentimentos, de eliminar as mágoas, os rancores, as queixas, o ciúme, a inveja, de muitas vezes renunciar a algo para ser uma pessoa melhor. E eu entendo que realmente ele deve se sentir assim por aqueles que conhecem o Evangelho e nada fazem. Que não sejamos nós, que sejamos todos nós aqueles que daremos o motivo de Jesus sorrir. Que possamos entender a sua mensagem, buscar na doutrina espírita o apoio, na doutrina espírita a luz para guiar os nossos passos, através do estudo sério, da fidelidade a Kardec, principalmente da busca pela autoiluminação, pelo autoconhecimento, que a doutrina espírita tanto nos ajuda. Eu agradeço muito a atenção de todos nós, que nós possamos refletir nessa mensagem e que possamos todos voltar melhores aos nossos lares do que quando aqui chegamos. Muito obrigado.